capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. E leremos até o versículo de número 18. Ruth, capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 18, que nos diz assim: Então levantou-se ela com suas 2 noras, para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós, na casa do seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: Certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segue o vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse: tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescidos? Guardar-vos-íeis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas. Por isso entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando ela viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém? Podem sentar? Nós começamos a falar sobre este tema: decisões precipitadas, consequências desastrosas. E começamos a falar no último sábado, e hoje nós vamos dar continuidade neste tema, visto que trata-se de um tema muito importante, bastante relevante em nossos dias, visto que sempre estamos lidando com esta situação de ter que tomar decisões. Quando nós olhamos para essa história, embora no final do capítulo, aliás, no final do livro de Ruth, nós vemos que Deus usou de benevolência, abençoou a vida de Ruth, e ela entrou
na descendência, aliás, na árvore genealógica de Cristo. Porém, nós estamos tratando não de Ruth, mas de sua sogra, da família cuja qual ela agora estava pertencendo. E este segundo ponto que nós vamos falar é sobre a dissimulação, a tentativa de esconder os nossos erros. E por que tentativa de esconder nossos erros? Simples. Nós temos aqui neste texto, nesses versículos, 3 testemunhos que nós vamos observar: o testemunho de Noemi, o testemunho de Orfa e o testemunho de Ruth. No testemunho de Noemi, nós vamos observar algumas coisas que são muito importantes, porém, lições que de forma alguma nós, como homens e mulheres de Deus, devemos seguir. Nós vamos, no testemunho de Orfa, observar uma fé vacilante, uma fé de uma pessoa que não tem raiz, que é levado por qualquer pensamento, por qualquer ideia, facilmente persuadida, e por se tratar de uma fé vacilante, não permanece, volta atrás. Mas quando falamos sobre o testemunho de Ruth, encontramos uma mulher que venceu barreiras, que venceu todas as adversidades, que provou ter uma fé perseverante, mostrou fidelidade e uma genuína conversão ao Deus de Israel. Quando falamos sobre isso, nós vamos ter que observar o versículo 6. E o versículo 6, falando sobre o testemunho de Noemi, vai nos mostrar que, enquanto ela estava em Moabe, depois da morte de seu marido e seus filhos, restam 3 viúvas juntas, e ela recebe a notícia de que Deus havia visitado a sua terra, a terra de Belém. Mas o que é interessante observar é que Deus visitou o seu povo em Belém, mas não a sua filha desobediente em Moabe. Embora ela fosse natural de Belém, embora ela fosse uma mulher que, quem sabe outrora, viveu uma vida de fidelidade ao Senhor, por cochear entre 2 pensamentos, por tomar ou por compartilhar da decisão errada de seu marido, ela agora ainda colhe as consequências da decisão errada. Veja que na decisão errada, na fuga de Elimeleque da terra de Belém por causa da fome, na fuga para não morrer de fome, ele morreu em uma terra que tinha fartura. Morreu em uma terra que lhe supriu as necessidades momentâneas. Tomou uma decisão baseada em uma circunstância do momento, e a consequência chegou para a sua vida. Consequência esta que se estende para a sua família. Perceba que a terra de Belém foi visitada por Deus, e a crise que outrora assolava a terra agora não havia mais. O Deus que permitiu a seca, o Deus que permitiu a crise, o Deus que permitiu a fome, agora muda o quadro, agora muda a história, nos fazendo entender que nenhuma crise dura para sempre,
nenhuma prova, nenhuma adversidade, ela durará para toda a eternidade. Não, ela tem um momento para começar, mas ela já tem um tempo determinado por Deus para terminar. Ela tem tempo de começar e ela tem tempo de terminar. O que nós precisamos entender em meio às crises da vida, em meio às circunstâncias adversas a que somos submetidos nesta existência, enquanto caminhamos por essa terra, é que temos que aprender a esperar em Deus, a não agir segundo o nosso pensamento, segundo a nossa vontade, sem que haja uma direção do céu, sem que haja um direcionamento divino. Por quê? Porque da mesma forma que a crise veio, ela irá embora. E se nós sairmos da posição, quando Deus suprir a necessidade, terminar a crise, nós vamos ficar do lado de fora, não seremos participantes da bênção, como aconteceu com Noemi. Noemi acompanhou o erro de seu marido em uma decisão. Nenhum texto, nenhum momento desta história, nós vamos encontrar Noemi conversando com o seu marido e dizendo a ele: ei, eu acho que não é bom a gente ir. Eu acho que é melhor a gente permanecer aqui e confiar em Deus. Não. Noemi acata a decisão do marido. Aí a gente pode pensar: pastor, mas ela é submissa, é um testemunho de uma mulher submissa. Porém, submissão é uma coisa. Ser submissa não quer dizer que a mulher não tenha o direito de expor o seu pensamento. Ela tinha toda a liberdade para dizer ao seu marido Elimeleque que ela não estava de acordo com a decisão. Ela tinha toda a liberdade para sentar com ele, conversar com ele e dizer: meu marido, eu acho que é melhor nós permanecermos aqui. Deus não falou nada conosco. Deus não nos deu direcionamento. Nós não podemos sair para uma terra estranha. Nós estamos no lugar da bênção. Nós estamos na nossa terra natal. Nós estamos aonde Deus nos plantou. Nós não podemos sair daqui, porque sair daqui é sinal de que nós estaremos abrindo mão daquilo que Deus tem nos dado. Nós estaremos abrindo mão do socorro divino e estaremos dizendo para Deus que a nossa confiança nele, ela é uma confiança que dura enquanto as coisas estão bem. E deixa eu dizer uma coisa: confiar em Deus quando tudo está bem é muito fácil. Ou como é fácil dizer que Deus abençoa quando nós estamos vivendo um tempo de bênção. Como é fácil dizer que Deus cuida de nós quando nós estamos vivendo um tempo de provisão, um tempo de fartura. O problema é que, assim como a crise, ela não dura para sempre, os momentos de fartura também não. Fazem parte do tempo, fazem parte da nossa existência. Nós precisamos sim, muitas vezes, passar por momentos difíceis na nossa vida para que a nossa fé, ela seja de fato provada. Porque quando nós falamos de confiança em Deus, confiança não se resume a momentos de fartura. A verdadeira confiança em Deus, ela é aquela que, mesmo quando há crise, nós não nos movemos do nosso lugar. A nossa convicção de que Deus permanece independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, os nossos olhos estão fixos
no céu. Enquanto os nossos olhos estão fixos no céu e nós somos convictos da vontade de Deus para a nossa vida, nós não nos movemos e nem tomamos decisões contrárias à vontade de Deus. Deu para entender? Agora, Noemi decide voltar quando ela fica sabendo que a escassez de alimento havia se acabado. Passou a crise, vamos voltar. Vamos voltar para casa. E será que a decisão de Noemi ela foi correta? Sim, foi correta. Mas qual foi a motivação de Noemi em voltar para casa? Presta atenção, porque uma coisa é eu pensar comigo, eu saí da direção de Deus e agora eu preciso retornar por convicção de que errei. Outra coisa é no caso dela, saiu por causa da crise e retornou porque a crise terminou. Em nenhum momento o texto bíblico diz: e Noemi se arrependeu de ter saído e voltou arrependida. Sabe qual é a questão do texto? É que infelizmente algumas pessoas privam-se da bênção de Deus por tomarem decisões erradas. Quando eu paro para pensar nisso, eu me lembro de Lucas 15, o filho pródigo, dentro daquela parábola, aonde Lucas, escrevendo, ele mostra a mulher que perdeu a dracma, e ele vai mostrar o filho, a história de um pai de família que tinha 2 filhos, e que os 2 filhos gozavam de uma plena comunhão com o pai, os 2 filhos gozavam de todos os recursos que o pai lhes dispunha, tinha todas as regalias de filho, porém o mais novo chega diante do pai, decide sair da casa do pai e pede ao pai a sua herança. Você sabe muito bem que uma herança só pode ser dada ao filho quando o pai morre. Antes disso, o filho querer tomar a herança, ele está querendo a morte do pai. Mas o pai, em momento algum do texto, você não vai encontrar em Lucas 15, o pai questionando o filho. O pai simplesmente dá a ele, faz a partilha dos bens e dá a ele a sua parte. E ele sai. E a Bíblia diz que ele gasta tudo o que tinha, dissolutamente. Ou seja, com uma vida de prazeres, com uma vida regalada, uma vida de vivendo na carnalidade, desfrutando de forma errada dos bens que o pai lhe deu. Aí um dia o texto vai dizer assim, caindo em si, e essa expressão bíblica, caindo em si, quer dizer literalmente de alguém que estava em um estado de loucura e agora despertou deste estado, voltou à razão.
Alguém que está fora da razão e agora volta à razão. E aí ele para e vê: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. O texto vai dizer que ele foi apacentar porco. Irmão, apacentar porco para um israelita é o pior serviço, é a maior humilhação para um judeu. Apacentar porco. Como se não bastasse, ele desejava encher o seu estômago, se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Em algumas traduções vai falar que ele desejava comer aquelas alfarrobas que os porcos comiam. Veja bem, além de estar distante da casa do pai, distante dos cuidados do pai, desprovido dos recursos do pai, vivendo uma vida humilhante, passando fome, ele desejou comer o que os porcos comiam. Isso é terrível. Só que o texto diz, caindo em si, aí ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Até aqui está semelhante com Noemi, não está? Até aqui tem semelhança com Noemi, não tem? Só que eis aqui a diferença. Ele diz: vou, porque eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser recebido como um filho. Faze-me como um de teus servos, de teus trabalhadores. Olha ao que ele se sujeitou. Ao reconhecer o seu pecado, ao reconhecer o seu estado, ao reconhecer o seu erro, ele agora volta para a casa do pai, mas não volta exaltado. Ele não volta dizendo: eu sou filho, eu continuo tendo direito. Não, ele volta dizendo: eu pequei, eu errei. E ele diz, perceba a ordem do texto, ele vai dizer: pequei contra o céu e perante ti. Em primeiro lugar, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra o Senhor. O ser humano peca, quando ele peca primeiro contra Deus. Ele diz: pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu estou me arrependendo, eu me humilho, reconheço as minhas misérias, reconheço os meus pecados. Já não sou digno mais de ser recebido como um filho. Ele está dizendo: eu não quero mais as prerrogativas de um filho, eu quero simplesmente ser recebido como um servo, como um escravo, como um trabalhador. Isso ele ensaiando lá no meio dos porcos. Mas aí ele chega diante do pai, e quando ele chega diante do pai, ele diz exatamente a mesma coisa, só que para surpresa dele, o pai lhe abraça, o pai lhe beija, e o pai lhe restaura todos os privilégios de filho. Ou seja, ele se arrependeu, e quem se arrepende é merecedor agora da misericórdia de Deus. E a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Mas perceba que Noemi, ela quer voltar para casa, mas o que lhe motiva a voltar para sua terra é a notícia que ela ouve, que a fome havia passado. Voltar é sempre o melhor caminho. Reconhecer o erro e dar um passo atrás é sempre o melhor caminho. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao 4, quando no capítulo 12 Deus fala com Abraão, para que ele viesse sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, fosse para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Deus faz promessas, mas no capítulo 13, por causa da fome,
Abraão vai parar aonde? No Egito. Pergunta para mim, Deus falou com ele? Pergunta para mim, Deus falou com ele? Deus falou com ele. Não, irmão, está muito fraco. Pergunta para mim, Deus falou com ele? Deus falou com ele. Não, Deus não falou com ele. Deus não mandou ele ir. Diferente de Jacó, lá na frente, quando José está no Egito, e Jacó está indo para o Egito, no tempo da fome, com a sua família, aproximadamente 70 pessoas, Jacó teme, mas a Bíblia diz que em uma noite Deus o visita, e fala para ele: Jacó, não tenha medo, vá para o Egito, eu vou cuidar de você, vou cuidar da sua família. E tem um detalhe, a mão de José fechará os teus olhos. Deus disse para Jacó: Jacó, pode ir tranquilo, descanse, porque você vai partir, você vai morrer sobre os cuidados de seu filho. A mão de José fechará os teus olhos, eu já preparei tudo. No caso de Abraão, não. No caso de Abraão, não. Então Abraão decide voltar para a sua terra. Por quê? Você sabe o que aconteceu lá. Ele mente. Ele diz que Sara é sua irmã. Percebe? Que um abismo vai chamando o outro. Primeiro, uma decisão errada. Segundo, uma mentira para manter a decisão errada. A gente tem sempre o nosso jeito para manter uma situação, ainda que saibamos que está errado. Mas o rei, o faraó, sofre uma situação que o faz entender que Sara não era irmã, não era prima, simplesmente Abraão era sua mulher. E embora fossem primos, mas ela era esposa de Abraão. E Abraão omitiu por medo. Sabe qual é o nosso problema? É querermos dar o nosso jeitinho por medo. O medo anula a fé. O medo anula o agir de Deus. Ou a gente confia em Deus ou não. Ou a gente realmente entrega a nossa vida, o cuidado da nossa vida a Deus ou não. Nós não podemos confiar em Deus hoje e não confiar em Deus amanhã. E amanhã, no meio dos nossos rompantes de incredulidade, nós queremos dar o nosso jeito. Abraão, com medo de morrer, eles vão me matar, porque minha mulher é muito bela. Minha mulher é muito bonita. Então eu chegar lá no Egito, eles vão querer ficar com a minha mulher, não vão poder, e eles vão me matar. Ele pensou na mulher dele? Não. Não. Ele pensou nele. Vão me matar. Então, para eu não morrer, eu minto. Parece com a gente hoje. Para não sofrer, a gente mente. Para não sofrer, a gente inventa história. Você já parou para observar que o ser humano tem uma dificuldade muito grande de reconhecer os seus erros? Nós temos medo muito mais da consequência do que de pecar. Porque se nós tivéssemos medo de pecar, antes de pecar nós pensaríamos. Na consequência, não. Mas pensaríamos que o pecado desagrada a Deus.
que errar desagrada a Deus. Eu estava falando numa das quartas-feiras atrás, no culto de ensino. Você já parou para observar que toda pessoa se arrepende, a maioria das pessoas só se arrepende quando são pegas, quando o seu pecado é descoberto. Enquanto o pecado não é descoberto, não há arrependimento. Continua praticando o pecado. Quando o pecado é descoberto, então a gente diz, eu estou arrependido. Tá, vírgula. Tá com medo do que vem depois. O arrependimento por causa da descoberta, porque o pecado foi descoberto. O rei, em Gênesis 13, pega Abraão e manda ele ir embora. Volta para sua terra, vai embora, saia daqui. Então Abraão decide voltar. E voltar é sempre o melhor caminho. Noemi toma a decisão certa de voltar, mas com a motivação errada. A visão de Noemi ainda estava no alimento e não na comunhão com Deus. Ela não voltou porque ela queria restaurar a sua comunhão com Deus. Ela voltou porque ela soube que agora a terra, a sua casa, não estava mais vivendo um tempo de escassez, mas agora a provisão de Deus havia chegado. Então, se chegou, a gente volta. Ela não estava voltando dizendo, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso acertar a minha vida com Deus. A visão de Noemi, infelizmente, é semelhante à visão de muitos crentes nos dias de hoje. A visão de Noemi estava num Deus que faz, e não no Deus que é. Quando a minha fé está baseada, está fundamentada no Deus que faz, nas coisas que Deus faz, no dia que Ele não fizer, eu desvio. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, se Deus não me abençoar, eu vou desviar. É aqueles crentes que só servem a Deus pelo que Deus faz. Mas nós precisamos servir a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Por quem Ele é. Porque quando eu sirvo a Deus por quem Ele é, eu entendo que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu entendo que Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. Eu entendo que Ele é o condutor da minha vida. Eu entendo que Ele é o condutor da história. E se eu entendo que Deus é, eu o sirvo, eu o adoro, mesmo que haja escassez de pão, de tudo, mesmo que haja necessidade em alguma área da minha vida, eu continuo servindo, o adorando, o bendizendo. A minha fé é semelhante à fé do profeta Abacuque, porquanto, ainda que não tenha suprimento de lado nenhum, ainda que a escassez venha, ainda que a crise venha, Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Fé fundamentada em quem Deus é e não no que Deus faz. Nossa geração precisa aprender um pouco disso. Você já observou o desespero quando as coisas não acontecem? Para nós, a nossa realidade aqui no Japão, quando falta o Zambiô na fábrica, o desespero que os crentes ficam. Quando vem uma crise como essa que o mundo está passando, onde algumas pessoas perderam os seus trabalhos, você já observou o desespero que o crente fica? Troca, igual Esaú, a primogenitura por um prato de lentilha. Irmão, nossa fé precisa estar fundamentada em quem Deus é. Deus é Senhor, Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso,
Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. A situação pode fugir do seu e do meu controle, mas jamais fugirá do controle de Deus. E se eu entendo que Ele tem o controle da minha vida e que nenhuma situação, por mais difícil que seja, fugirá do controle de Deus, eu descanso, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso na sombra do Onipotente, descanso no Senhor. Não podemos seguir o exemplo de Noemi, que quis voltar, porque a crise havia passado. Fé fundamentada no que Deus faz. Deus supriu, agora eu volto. Mudou a história e eu estou de volta. Enquanto a crise eu fujo. Pessoas assim, na próxima crise, vai fugir de novo. Sabe por quê? Isso já teve muita gente que foi. Mas sabe por que não teve mais gente que foi embora para o Brasil agora com o coronavírus? Porque se fosse não ia poder voltar. Porque está fechada a fronteira. Aeroporto não volta, voo de lá para cá. Então a pessoa pensou, se eu for não volto. Aí não tem lá e não posso voltar para cá, estou enrolado. Então já que eu tenho que passar, eu passo aqui mesmo. Eu prefiro passar de joelho dobrado, adorando a Deus, bendizendo a Deus, sendo socorrido pelo Senhor, do que fugir como Jonas, como Elimeleque, na hora da crise, para viver uma fartura momentânea. É melhor sofrer e estar debaixo do socorro de Deus, sabendo que está sendo cuidado por Deus, porque o socorro de Deus e o cuidado de Deus, para quem deposita confiança nele, jamais cessará. Jamais cessará. Jamais cessará. Agora, Noemi volta para casa. E quando ela está voltando, ela pensa: eu saí, eu, meu marido e meus filhos. Agora vai voltar eu e duas estrangeiras. As pessoas automaticamente vão entender, vão saber que a minha família desobedeceu a Deus. Vão saber que a minha família transgrediu a lei. Então eu preciso fazer alguma coisa para esconder os meus erros, ou os erros da minha família. E na tentativa de esconder seus erros, Noemi comete outro erro. Ela comete outro erro. Porque elas estão voltando. E no caminho de volta, Noemi tenta dissuadir suas noras a que elas voltem para a sua terra. Ô irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque era uma mulher, uma israelita, uma mulher temente a Deus, que tinha agora a oportunidade de tirar duas mulheres do paganismo e trazer para a fé no verdadeiro Deus, mas para esconder os seus erros, ela preferiu empurrar essas mulheres de volta para a vida pagã. Ao invés dela dizer, como Moisés disse ao seu sogro, em Números, capítulo de número 10, ela diz o contrário. Moisés diz para seu sogro: vem ficar com a gente, fique sobre os meus cuidados, porque Deus tem nos abençoado, Deus cuidará de nós. Ela não. Noemi diz: é melhor vocês voltarem. Voltem para a sua terra. Voltem para a casa dos seus pais. Ela ainda ora por elas.
a vida delas com um marido em terra pagã. Aí a pergunta é, o que leva uma pessoa, uma israelita temente a Deus, uma filha de Abraão, ter uma atitude dessa? É a mesma coisa de nós, nos nossos dias, estamos trabalhando, evangelizando para ganhar almas, e chega alguém na igreja, um novo convertido, não um novo convertido, mas chega alguém na igreja, um simpatizante do evangelho, está começando a conhecer a Deus, está começando a conhecer o evangelho, aí os crentes que estão aqui dentro dizem para ele: volta para o mundo, vai embora para o mundo, fica lá, é melhor ficar lá, Deus vai abençoar você lá, orar para que Deus o abençoe lá fora. Irmão, isso não vai acontecer. Para esconder o seu erro, a vergonha de chegar na sua terra, agora não mais com o seu marido e os seus filhos, mas com duas mulheres estrangeiras, aonde todos iriam dizer: a família de Elimelec pecou, transgrediu a lei, casou o filho com mulher moabita, casou os filhos com mulheres estranhas, com mulheres pagãs, transgrediu a lei, porque isso fatalmente aconteceria nesses dias. Ela então diz para elas: volte para sua terra, porque se ela chegasse sozinha em Belém, ninguém ia ficar sabendo que eles erraram. Sabe o que me lembra? Aquelas pessoas. A gente já pastoreia a igreja desde 2007. E eu já vi inúmeras situações como essa de Noemi. A pessoa está congregando numa igreja, aí pinta o 7, pinta o 8, 9, o 10, pinta todos os números e sai. Vai embora. Só que aí é onde ela vai e visita um lugar para congregar. E quando ela visita um lugar para congregar, tem um monte de gente que conhece o seu passado, quem ela de fato era, a pessoa, quem de fato era no antigo lugar. O que ela faz? Foge. Vai congregar em outra cidade, vai congregar em outro lugar, aonde ninguém lhe conhece, com a suposta ideia, com o pensamento mentiroso, querendo enganar-se a si mesmo, querendo enganar pessoas, enganar-se a si mesmo, dizendo: vou congregar em um lugar onde ninguém me conhece, porque eu quero começar do zero. Que mentira! Não, a realidade é que está querendo ocultar quem de fato é. Quem de fato é. Porque se chegar em um lugar que é conhecido, que é conhecida, as pessoas vão dizer assim: cuidado com aquela pessoa, porque aquela pessoa é assim. Já chega sob suspeita, então é melhor ir para um lugar que ninguém conhece, do que chegar num lugar que todo mundo nos conhece. Porque tudo aquilo que fizermos de errado naquele lugar será novidade. Mas se já tem pessoas que nos conhecem, não será mais novidade. As pessoas já serão alertadas, já ficarão sabendo. Pastor, então quer dizer que a pessoa realmente não pode querer um recomeço? Claro que pode. Claro que pode.
Mas normalmente quem quer um recomeço permanece no mesmo lugar e crê que Deus lhe fará prosperar na terra de sua aflição, como aconteceu com José. Deus prosperou Daniel aonde? Na Babilônia. Não precisou tirá-lo da Babilônia. Deus abençoa aquele que é fiel a Ele, mesmo em terra estranha. José no Egito, Daniel na Babilônia, são exemplos claros disso. Ezequiel mesmo na Babilônia ainda tinha visões de Deus, ouvimos hoje, capítulo 37 do livro de Ezequiel. Jeremias mesmo em meio a tanta calamidade que Jerusalém viveu, que a terra de Israel viveu, mas ele ainda tinha contato com o céu. Aleluia. Então a circunstância à minha volta não me impede de ter contato, de ter comunhão com o céu. Aleluia. Glória a Deus. Nós seres humanos inventamos histórias, criamos histórias Verdade. e vamos seguindo a vida, enganando-nos a nós mesmos. Isso é o que diz a Bíblia. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Agora veja, a grande questão, o grande problema disso é que não há uma mudança, uma conversão de verdade. E essa mudança de Noemi, esse retorno de Noemi sozinha, poderia durar algum tempo. É igual quando a gente chega num lugar novo, no começo é bom, aí a gente diz assim, aqui é o lugar, Deus está me abençoando. É só o começo. Daqui a pouco a coisa começa a mudar. Por quê? Porque não tem como nós sermos abençoados carregando a mala junto conosco, carregando bagagens de uma velha vida junto conosco. Provérbios capítulo 28 vai nos ensinar que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Salmo 51, no verso 17, vai dizer que Deus tem misericórdia de alguém que tem um coração quebrantado, contrito. Deus não despreza jamais. Mas nós precisamos ter consciência e entendimento de que quando erramos, temos que confessar as nossas falhas diante de Deus e buscar nos arrependermos e buscar mudança de atitude. Não adianta eu querer viver novas experiências carregando comigo a bagagem da velha vida. Verdade. Não adianta. Eu vou lutar, vou, como nós costumamos dizer, dar murros em ponta de faca, vou malhar em ferro frio. Não adianta, temos que deixar as bagagens da velha vida e caminharmos rumo a uma nova vida. No versículo 11 até o versículo 14, nós vamos encontrar aí o testemunho de Orfa. E o testemunho de Orfa é interessante, porque as duas noras partem com Noemi, e ela insta com suas noras para que elas voltem. E na primeira oportunidade, Orfa beija sua sogra Noemi. Mas a Bíblia diz que Ruth a agarra. Enquanto Orfa beija, vira as costas para ela e vai embora, Ruth a agarra. Como eu disse no início, Orfa, diante de tal circunstância, ela mostra para nós uma fé vacilante. Não havia em sua vida uma conversão genuína.
Sabe o que eu acho interessante? É que às vezes nós estamos na frente de trabalho, Deus por bondade, isso acontece com a maioria dos pastores. Nós olhamos para a pessoa e por bondade de Deus, Deus nos dá algumas visões com relação à pessoa. Eu não me encanto com quem chega pulando de um pé só, profetizando, falando língua estranha. A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Já tivemos inúmeras ocasiões de muitas pessoas dizerem uma bênção. E quando eu olho, o Senhor diz assim: vigie. Às vezes Deus me dá algumas experiências, quando eu olho para determinadas pessoas, e eu falo para minha esposa, não demora muito, vai acontecer isso. Ela olha para mim, porque são assim, pessoas improváveis. Quando acontece, eu digo para ela, não diz. Muitas vezes, nós queremos aparentar pessoas firmes, pessoas fortes, determinadas, mas não devemos nos esquecer que Deus conhece e sabe quem de fato nós somos. A Bíblia vai dizer no livro dos Salmos que aquele que está de engano não permanece na congregação dos justos. Chega pessoas falando línguas. Já vivi experiências aqui, lá no primeiro salãozinho nosso. Lá no primeiro salãozinho nosso. De chegar pessoas falando em línguas, aquela coisa toda, aquele fogo todo no culto. E aí, o pastor da gestão anterior me procurar e dizer assim: fulana foi lá na tua igreja? Já apareceu lá? Disse já. Ficou assim, assim, assim no culto? Ficou. Te preocupa não, que isso dura pouco. E de fato aconteceu. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Orfa, se nós lermos o texto, aparentava alguém realmente envolvida com Noemi. Se abraçaram, choraram. Não, nós vamos juntos com você, Noemi. Nós vamos voltar juntos com você. Vamos as três juntas. Mas na primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Beijou Noemi e foi embora. Voltou para o paganismo. Voltou para a idolatria. A verdadeira conversão, ela é evidente pelo fruto que se produz. E eu não estou falando de pregar, eu não estou falando de cantar, eu não estou falando de profetizar, porque quando a Bíblia se refere a fruto, ela não se refere a nada disso, mas ela se refere a condutas que nos assemelham a Cristo. Fruto na Bíblia está diretamente ligado à conduta que nos assemelham a Cristo. A Bíblia não manda nós olharmos para as folhas das árvores, mas para o fruto que ela produz. Ah, mas eu profetizo, é folha. Ah, mas eu prego, é folha. Eu canto, folha. Eu faço tudo que tiver que fazer na igreja, é folha. Fruto é vida transformada. Fruto é caminhar com Jesus. Fruto é a evidência clara de uma vida semelhante à vida de Jesus. Alguém olhar para você,
olhar para mim e dizer: esse é um autêntico homem de Deus, uma autêntica mulher de Deus. E quando eu chego perto de você, é como se eu estivesse vendo o Cristo que você prega. Isso aconteceu com Pedro, mesmo Pedro vacilando. Quando foram prender Jesus, disseram o que para Pedro? Prenderam Jesus, Jesus está sendo levado, e Pedro está ali no meio das pessoas. Aí disseram: você é um deles. Pedro disse: não, eu não. Você fala igual ele. A fala de Pedro denunciava que Pedro era discípulo de Jesus, seguidor de Cristo. A nossa maneira de falar denuncia que somos servos de Deus? Já observou o linguajar dos crentes hoje? Mas ele diz assim: não, pastor, porque é a modernidade. Dependendo do linguajar, um crente e um ímpio conversando hoje, não dá para saber quem é crente. As mesmas gírias que usa no mundo está dentro da igreja. O mesmo vocabulário vulgar que se fala lá fora está sendo falado dentro da igreja. Com a ideia de que nós temos que ser semelhantes a eles para ganhá-los. Não, nós não temos que ser semelhantes a eles para ganhá-los. Nós temos que ser diferente deles para ganhá-los. Porque se eles olharem para a minha vida e para a sua vida e verem que está exatamente igual a deles, qual a razão de servir a Deus? Nenhuma. Orfa era esse tipo de pessoa. Ela diz: então, antes de eu chegar lá, é melhor eu voltar daqui, né? Irmão, ser crente não é simplesmente sentar num banco de uma igreja, ouvir uma mensagem, cantar alguns louvores, cantar em algum departamento, ir embora para casa, e amanhã as práticas, ou quando sai do culto, as práticas continuam sendo as antigas. O fato de nós fazermos parte de uma denominação evangélica não nos garante salvação. E a ideia de muitas pessoas hoje é de que simplesmente porque estão dentro de uma igreja estão salvas. Evidência de salvação é mudança de conduta, é mudança de vida. Na primeira oportunidade, Orfa decidiu voltar para trás, decidiu voltar para a vida de idolatria que ela vivia. Voltou para sua terra, voltou para sua família, voltou para os seus deuses, voltou para os seus costumes. E muitas vezes nós hoje estamos tendo o mesmo comportamento de Orfa. Tem alguém aí? Amém. Só tem uma Silva. Mas eu encontro dos versículos 15 ao versículo 18 o testemunho de Ruth. E no testemunho de Ruth nós encontramos uma atitude totalmente oposta à atitude de Orfa. Enquanto Orfa decidiu desistir e voltar à sua terra e aos seus deuses, Ruth não. Ruth demonstra uma fé perseverante. Irmão, Ruth faz uma declaração que para um judeu daquela época é como uma declaração de amor.
plena fidelidade. Ruth diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, morrerei eu e serei sepultada. Essa expressão naqueles dias valia muito mais do que alguém dizer eu te amo. Tinha muito mais força, muito mais poder do que alguém olhar para o outro e dizer eu te amo. Uma fé perseverante. Ela de fato havia se entregado ao Deus de Israel, deixando uma evidente a graça salvadora do Senhor. Quando eu olho a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, eu vejo Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não foi por méritos próprios que Ruth alcançou a salvação, a graça de Deus. Porque perante a lei, Ruth não teria espaço no meio do povo de Israel. Ruth, mesmo diante de tantos obstáculos, ela se decide por Deus. Orfa não teve obstáculo algum. Na primeira conversa com Noemi, ela já decidiu voltar. Ruth não. Ruth não olha os obstáculos. E por quê? Porque as suas origens eram contra ela. As suas origens eram contra ela. Ela era uma moabita, aonde adorava-se o Deus Quemós, o culto que havia neste culto, sacrifício de crianças. Crianças eram oferecidas, eram mortas, queimadas no fogo. Mulheres ofereciam seu corpo, a prostituição fazia parte do culto. Ruth, uma moabita, adorava ao Deus Quemós. Números, capítulo 21, versículo 29, 1 de Reis, capítulo 11, versículo 7, versículo 33, vai falar sobre isso. Todas as circunstâncias eram contrárias, mas Ruth decidiu permanecer até o final. E por quê? Ao invés de se tornar uma pessoa amargurada, Ruth tinha todos os motivos para se tornar uma mulher endurecida, amargurada, não querer saber de nada. Ela vê o sogro morrer, o cunhado morre e o marido morre. Ô irmão, ela poderia questionar a Deus, humanamente falando. Ela tinha 1001 razões para questionar a Deus, para ser uma mulher amarga, uma mulher endurecida. Mas por que ela não fez isso? Versículo 12 do capítulo 2 tem o segredo. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Ela entregou-se a Deus. E quem se entrega não questiona, simplesmente crê, obedece e adora. Mesmo quando todas as situações, humanamente falando, não nos oferece condições para adorar. Quem entrega, confia e descansa. Eu sei que Deus
está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Entre as muitas situações da vida, nós descansamos, porque temos a certeza de que Deus sabe o que faz. Ruth não se tornou uma mulher amargurada, uma mulher amarga, mas uma mulher agradecida, uma adoradora. Mesmo perdendo o marido, mesmo perdendo o sogro, mesmo perdendo cunhada, mesmo com sua sogra, instando com ela para que ela voltasse às suas origens pagãs, mas ela olhava para o céu, adorava a Deus, bendizia a Deus, engrandecia a Deus. O problema não são as lutas, o problema é aonde está a nossa visão na hora da luta. Aonde estão os nossos olhos? Porque se os nossos olhos estiverem na terra, nós vamos viver uma vida de questionamentos, uma vida de porquês diante de Deus. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu sofro? Por que a vida do fulano prospera e a minha não prospera? Temos que parar de olhar para baixo e olhar para cima. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Quem tem essa certeza? Quem tem essa segurança? Quem tem essa confiança? Aleluia. Nós encontramos na declaração de Ruth, para eu encerrar, nos versículos 16 e 17, um caráter transformado. E é isso que Deus quer ver em nós. Caráter transformado. Eu estar sentado no banco da igreja e não ser transformado, eu estou apenas ocupando um lugar. E transformação não se encontra em placa de igreja. Transformação se encontra em Deus, na Bíblia, em Cristo, em uma vida de oração, em uma vida de meditação nas Escrituras. Um caráter que não é transformado é evidência clara de distanciamento das Escrituras. Você sabia que o Brasil, no último censo feito, se não me falha a memória, 2018, o Brasil está entre, ou melhor, é o segundo país do mundo aonde as pessoas passam mais tempo na internet. O segundo país do mundo aonde as pessoas passam mais tempo na internet, nas redes sociais, é o Brasil. Aí eu pergunto: os crentes estão nesse pacote, sim ou não? Quanto mais tempo eu passo na internet, nas redes sociais, menos tempo eu tenho de contato com as Escrituras. Eu disse hoje, dando aula no curso teológico, hoje, nós costumamos dizer: não temos tempo para orar, não temos tempo para ler Bíblia. Mas o tempo que a gente tinha para orar e ler Bíblia, a gente passa no Facebook, a gente passa na internet, a gente passa na frente de um computador, a gente passa na frente agarrado com um celular, com um tablet. Aí a gente diz: eu não entendo a Bíblia porque eu não tenho tempo de ler. Mentira! Porque se você e eu diminuíssemos o tempo
que passamos nas redes sociais e utilizássemos esse tempo para ler a Bíblia, a nossa vida seria diferente. Se orássemos, irmão, se nós crentes orássemos e lêssemos Bíblia, o tempo que a gente passa na internet, todo culto ia ter paralítico andando, mudo falando, coxo saindo correndo no meio da igreja, cego enxergando, não ia ter empecilho para nós, a gente ia ser os crentes mais poderosos do mundo. Nós íamos ser as pessoas mais poderosas do mundo. A questão é que o que nos dá prazer é aquilo que nos distancia de Deus. Evidência clara, sinal claro de que a carne tem prevalecido sobre o Espírito na nossa vida. Olha a declaração de Ruth, caráter transformado. Ruth disse, em resposta à sua sogra, em resposta à sua sogra, no versículo 15, Noemi insta com ela, diz assim, a tua cunhada voltou, volta você também. Aí Ruth diz assim no versículo 16, não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei. Onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Transformação, mudança. Ela está dizendo, o Deus que você diz que é o teu Deus, que não era o meu, agora será o meu. Ele vai ser o meu Deus. Ele vai ser o meu Senhor. Ela segue e diz ainda, onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Ela está dizendo, Noemi, minha sogra, a senhora pode dizer o que quiser, eu estou convicta da minha fé. A senhora pode falar o que quiser, pode tentar me persuadir da maneira que quiser, eu estou firme no meu propósito. E o meu propósito é que o teu Deus será o meu Deus. O teu povo, a partir de agora, será o meu povo. Oh irmão, será que Deus, ao olhar para a minha vida e para a sua vida, encontrará uma fé perseverante como essa? Ou Ele encontrará uma fé vacilante como a de Orfa? Pare para pensar. Refletir sobre a sua vida cristã. Chega de tentar esconder os nossos erros. Chega de tentar encontrar modos expiatórios para as nossas fraquezas, para a nossa falta de comprometimento. Vamos assumir os nossos erros e dizer diante de Deus, Senhor, eu quero mudança, e trabalharmos para mudar. Senhor, eu quero algo novo na minha vida, nos prostrarmos de joelhos diante de Deus, boca no pó. Lamentações de Jeremias diz, coloque a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Nossa geração não sabe mais o que é colocar o rosto no pó. A nossa geração não sabe mais o que é passar madrugada de joelho, orando, clamando a Deus. A nossa geração não sabe mais o que é viver o poder de Deus, como nós cantamos com o grupo de louvor aqui, que queremos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. A nossa geração acostumou-se com o pátio, com o átrio, quando Deus nos convida a entrar no Santo dos Santos, a ver a sua glória, sentir o seu poder, a sua presença. Precisamos mudar de
de atitude para recebermos o melhor de Deus. Quem acredita nisso? Amém. Fica de pé, por favor. Próximo sábado, não, no outro sábado, eu concluo com a terceira mensagem desta série.